Bem-vindos ao Desafio 4, onde você vai ser desafiado a escrever os seus resultados e discussão. Então, o que é essa etapa? Essa etapa é a principal parte do seu trabalho, porque é aqui que você vai se colocar como pesquisador. Então, é aqui que você vai apresentar os resultados que foram encontrados por você a partir da aplicação da sua metodologia e que você vai discutir eles, ou seja, interpretar e trazer alguém para corroborar com aquilo. Essa etapa, ela também é uma das principais porque é aqui que tudo se junta. Como assim? Essa etapa você vai apresentar os resultados que foram coletados a partir da aplicação da sua metodologia, fazendo uma discussão com autores que você utilizou no referencial teórico e possivelmente, novos autores também, de forma a desenvolver os seus objetivos e responder o teu problema de pesquisa. Então aqui tudo se junta. E essa etapa, ela pode ser escrita junto ou separada. Algumas instituições, às vezes, elas solicitam, principalmente na área da saúde, que isso é mais comum, elas solicitam esses capítulos separados. Então, um capítulo só para você apresentar o seu resultado e um capítulo só para fazer a discussão desses resultados. E eles também podem ser escritos juntos. E isso só é possível porque são coisas diferentes. Resultado é uma coisa, discussão é outra coisa. Então, o que é o resultado? O resultado é aquilo que você coletou, as informações que você achou aplicando a sua metodologia. E esses resultados você apresenta, você expõe o que foi encontrado. Já a discussão, ela é a interpretação. Essa interpretação que você vai fazer, ela vai ser composta aí basicamente de duas coisas. Um autor que corrobore com o resultado que você encontrou, de forma positiva ou de forma negativa, complementando ou não, enfim, vai ser um autor que corrobore com aquilo. E a análise. Então, na realidade, esse resultado, discussão, são três coisas: o resultado coletado e a discussão, que é composta pela corroboração e pela interpretação, pela sua análise. Qual é o passo a passo para a escrita dessa etapa? Primeira coisa é você coletar os dados, porque não tem como escrever essa parte sem coletar os dados. Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso. Aqui no desafio foi estipulado até um tempinho para você fazer essa coleta em relação a uma pesquisa bibliográfica. Se você for fazer uma pesquisa de campo, aí você vai ter que aumentar um pouquinho, talvez, esse período aí de coleta, tá? Mas você vai buscar essas informações. Então, você vai ler, vai pesquisar nas bases de dados, vai pegar lá os artigos, fazer fichamentos, vai aplicar os seus questionários, vai buscar as suas informações, os seus dados, os seus resultados. Fez isso, você vai organizar de forma lógica. Então pega, olha, eu encontrei isso, essa e essa informação, o questionário apontou isso, tem isso e isso. Agora organiza. Bruna, como eu organizo de forma lógica? Sempre do mais abrangente, afunilando para a resposta do seu problema. Os dados que você buscou, seja no artigo, seja no questionário, seja na entrevista, enfim, os dados que você buscou, eles te levam a resposta do seu problema de pesquisa. Então, organize eles do mais abrangente, de forma que eles vão afunilando, ficando mais específicos e te levando à resposta do seu problema. Porque a ideia da escrita da etapa de resultado e discussão é justamente essa, ir apresentando os resultados e discutindo eles, interpretando-os, até que você consiga, no final desse capítulo, responder o seu problema. Então, organize dessa forma. Organizou? Pensou assim, esse resultado aqui eu vou analisar e interpretar ele primeiro, esse daqui vai ser o segundo, esse aqui eu vou discutir por terceiro e tal. Organizou dessa forma? Você vai fazer o seguinte, vai buscar autores que corroboram com esses achados. Então, você vai voltar lá no teu referencial teórico, vai ver, pensar naqueles autores que você utilizou, o fulano aqui eu consegue complementar esse resultado.
Ó, isso aqui que foi apresentado junta com esse segundo resultado aqui que eu encontrei. Eu posso discutir essas duas coisas. Ah, esse daqui, ó, junto com esse. Então, você vai buscar esses autores que complementam os seus resultados, que conversam, que corroboram com ele de alguma forma. Bruna, tem aqui alguns resultados que eu não consegui as informações do meu referencial. Você pode buscar novos autores sem problema nenhum. Então, busque aí novos artigos para complementar esses seus achados, corroborar com o que você encontrou. Fez isso? Agora sim você está pronto para escrever. Então, você vai começar a apresentar esses resultados, conversar eles junto com aquele autor, né? Vai escrever um parágrafo ali mais lógico, que se conecte, e no final fazer a sua interpretação. Então, para cada resultado apresentado, faça um parágrafo, não misture as coisas. Ah, esse resultado aqui, um autor que corrobora sua interpretação. Ah, esse outro resultado aqui, outro parágrafo só para ele. Apresenta o resultado, autor que corrobora, interpretação. E vai assim até finalizar o seu capítulo. Então, qual seria o roteiro de escrita? Como que você pode começar esse capítulo? Como que você deve finalizar a escrita dele? Primeiro parágrafo, gente, novamente, abertura. O primeiro parágrafo do seu resultado de discussão vai ser a abertura. Nessa abertura, você pode informar a finalidade da sua pesquisa, resgatando a sua problemática ou objetivo. E também como que foi realizada essa pesquisa. Então, você pode colocar lá. A pesquisa com o intuito de descobrir X, Y, Z, ou de analisar isso, e tal. Para isso foi necessária a aplicação de questionário assim, assado. Os resultados apontam, aí você começa nos parágrafos intermediários, que é apresentar esses principais dados, o resultado, seja ali apresentando em forma de gráfico, tabela, citação, quadro, a forma que ficar melhor e que condizer aí com a sua pesquisa. Depois que apresentou o seu resultado, trazer um autor para corroborar e interpretar. Então, a estrutura dos parágrafos intermediários é essa: apresentar resultado, corroborar, interpretar. Apresentar resultado, corroborar, interpretar. Último parágrafo. Então, acabou de apresentar seus resultados, discutir eles. Seu último parágrafo, você vai fazer novamente um desfecho, uma breve conclusão. Só que essa breve conclusão vai ser a resposta do seu problema de pesquisa. Então, a partir do exposto, a partir do que foi encontrado, X, Y, Z, os fatores disso, daquilo, são esses e esses. Respondeu, fechou seu capítulo. Está pronto para partir para a sua conclusão. E aí, aqui, o que eu sugiro para você escrever o resultado da discussão é a técnica RCI. A gente já falou sobre ela, né? A gente já veio citando, mas o nome da técnica é esse, RCI. Por quê? Porque você sempre vai apresentar o resultado, corroborar, interpretar. Esse é o padrão. Exemplos. Então, vamos dar exemplos para uma pesquisa de campo. Eu não digo nem pesquisa de campo, não, mas vamos dar exemplo para uma pesquisa que utiliza ali gráfico, tabela, quadro. Então, como que você vai apresentar esse gráfico, essa tabela, esse quadro, e que você vai construir o seu parágrafo de resultado, corroboração e interpretação, e como que você constrói um parágrafo quando você simplesmente usa uma citação como seu resultado. Então, aqui a gente tem exemplo, pesquisa bibliográfica. Aqui na primeira frase desse parágrafo, gente, não são 3 parágrafos diferentes. É um parágrafo só que eu organizei assim para ficar melhor visualmente para vocês. Então, o primeiro parágrafo tem a citação, que é o dado coletado, que é aquilo que ele encontrou. Então, ele vem: no modelo Challenge de 2006, o empreendedorismo reúne a preocupação com o uso de materiais de fornecedores regionais, o estabelecimento de parcerias locais de longo prazo e a gestão participativa de empresas que apoiam as comunidades. Aí depois,
ele fez a interpretação. Então, aqui não interfere muito. A técnica, ela se chama RCI. Só que você pode, primeiro, trazer a corroboração ou a interpretação. Isso não interfere, tá bom? Então, assim, para pesquisa bibliográfica, não pesquisa bibliográfica, se você for usar uma citação como seu dado, se a citação ela for o seu resultado, você vai apresentar essa citação. Eu sugiro que depois você faça a interpretação e no final traga o autor corroborando. Então, aqui no meio a gente tem, ele vem. Desse modo, parece lógico afirmar que, segundo os conceitos do autor, as ações empreendedoras podem ser um elemento crítico para o desenvolvimento sustentável do território, tendo impacto direto nas transformações econômicas e sociais de uma determinada região. Corroboração. Na mesma linha de argumentação, é possível dizer que o empreendedorismo não só pode contribuir para o desenvolvimento local, como muitas vezes as oportunidades empreendedoras surgem a partir de problemas e necessidades locais. Sachs, 1994. Então, a ideia é essa: apresentar resultado, corroborar, interpretar, ou interpretar e corroborar. E para pesquisa que você apresenta gráfico, que você apresenta quadro, que você apresenta tabela, como organizar esse parágrafo. E aí eu vou pegar o exemplo de um trabalho que foi muito bem escrito, que é a dependência do smartphone. E aqui a gente tem a questão. Apresentou ali o gráfico, né? Na verdade, esse parágrafo aqui, o gráfico desse parágrafo aqui, ele está um pouquinho aqui embaixo, ó, o gráfico 3. Então, você primeiro no seu texto precisa citar o gráfico para depois apresentar ele. Não apresenta o gráfico avulso e coloca o resultado embaixo, não, tá bom? E faz o seu parágrafo embaixo, não, é o contrário. Você faz ali o seu parágrafo, cita qual gráfico corresponde e depois apresenta o gráfico. Então, vamos voltar aqui. A primeira frase desse parágrafo de resultado, ela está fazendo um reforço do gráfico. Observa que o gráfico está ali embaixo, tem as informações dele, e ela não veio falando tudo. Por quê? O seu leitor, você não pode achar que ele é burro. Então, ele tem, sim, capacidade de interpretar aquele gráfico. Ele vai olhar e vai entender, isso aqui é isso, total. Então, a primeira frase do seu parágrafo vai ser reforçando o resultado, a ideia que você quer destacar. Então, igual aqui, com base nas respostas sobre a frequência do uso do celular em determinadas situações do cotidiano, observou-se, de acordo com o gráfico 3, que o aparelho sempre é utilizado, principalmente ao acordar, 45%, e antes de dormir. Ok. Aqui, o gráfico 3, ela tem várias informações. Só que ela destacou o quê? O que ela realmente precisava, o principal. Olha, eles usam mais nesse período e nesse período. Não precisava ficar falando, eles utilizam 43% quando acorda, tantos por cento durante práticas esportivas, tantos por cento durante as refeições. Você não precisa, já tem o gráfico aqui. O que você precisa fazer é reforçar só o resultado que você quer fazer a interpretação, a ideia principal daquele gráfico. Então, ela veio e fez isso aqui na primeira frase desse parágrafo. Depois, ela trouxe a corroboração. Então, ela vem, tais resultados vão de acordo com os que também foram encontrados por Vidal, que detectou que antes de dormir e após acordar, são os momentos que o aparelho mais é utilizado no cotidiano, certo? Ao investigar o efeito do uso noturno do smartphone, Saline e Harry verificaram que o uso intenso do aparelho antes de dormir pode atrasar o início ou provocar até mesmo a perca de sono. Os autores evidenciaram ainda que ter o sono interrompido pelo aparelho está associado ao cansaço, sintomas de depressão, ansiedade, estresse em adultos,
prejudicando a qualidade do sono e as funções psicológicas ao longo do tempo. Ela trouxe aqui 2 autores corroborando. Você precisa fazer isso? Não, só se você quiser, se for ajudar, e enfim. Mas você não tem necessidade de apresentar 2, tu pode apresentar só um. Feito a corroboração, ela trouxe a análise dela. Baseado nisso, acredita-se que o excesso do uso do celular, principalmente antes de dormir, pode prejudicar o necessário descanso dos universitários pesquisados, podendo acarretar em uma série de consequências pessoais, profissionais e acadêmicas. Bruna, não vou conseguir fazer uma interpretação desse jeito, não tenho capacidade para isso, ou não me sinto seguro para isso. Não se preocupa, sabe por quê? Você leu o teu referencial teórico, você tem base teórica para isso. E se você analisar, a interpretação dela, a análise dela, não foi nada de outro mundo. Ela acabou de colocar aqui o que o autor fala. Saline e Harry verificaram que o uso intenso pode atrapalhar o sono, ou provocar, atrasar o início do sono, ou provocar a perca de sono. Tá. E isso pode desencadear depressão, ansiedade, estresse. Então, é óbvio que essas consequências do sono, de não ter um bom sono por causa do uso do celular, vai acarretar uma série de consequências pessoais, profissionais e acadêmicas para aqueles universitários que responderam que utilizam muito logo ao acordar e principalmente antes de dormir. Então, ela só juntou o resultado que ela encontrou, o que o autor disse e falou assim, para minha pesquisa, isso funciona assim. Vai acarretar aqui nos universitários. Ponto. É uma análise. Ela não precisa ser uma coisa de outro mundo. É só você juntar 1 mais 1 igual a 2. A corroboração, ela vai servir justamente para isso. Para que você olhe para o seu resultado, veja a corroboração e pense, caraca, isso aqui encaixa com isso. Se isso encaixa com isso, então isso mais isso, igual a isso. A função da corroboração é te ajudar nessa análise. E aí, se você fez um bom referencial teórico, se você adquiriu conhecimento sobre a sua temática, você vai ter uma maior facilidade para fazer essa interpretação. Porque as informações elas vão casar, tá certo? E aí é isso. Desejo a você uma boa leitura, um bom estudo e um bom procedimento. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, é só estar colocando aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder.